Eu sempre tive o hábito de falar muito, né? Eu sei que isso contribui muito para o meu processo de desenvolvimento de conteúdo, meu processo de como terapeuta, meu processo diante das realidades que eu vivo, de dar palestras, de estar diante de públicos. Por mais que muitas vezes me dê frio na barriga, eu não tenho vergonha de falar na frente das pessoas. Só que isso começou a se tornar, na minha opinião, um vício. Ou seja, todos os lugares que eu estou, eu tenho que falar. As pessoas até me chamam às vezes de palestrinha. Eu não ligo muito não, porque eu acredito que isso seja um dom. Eu acredito que isso seja um dom de Deus e que esse dom ele pode ser desenvolvido. Quem fala pode palestrar. Quem fala pode estar fazendo um discurso em algum lugar. Obviamente que muitas pessoas têm bloqueios com isso, muitas pessoas têm medo. Um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público. Estatisticamente, isso já foi comprovado. Só que isso eu percebi que estava sendo um vício para mim. Por mais que eu goste de falar, por mais que eu saiba falar, eu não tenho que falar toda hora, nem em todos os lugares. Existem lugares que eu preciso só escutar. Por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso escutar aquela pessoa para poder compreender aquilo que ela está trazendo, que para ela é uma verdade, mas ainda não está desvendada ao ponto da pessoa ter uma clareza daquilo que ela está vivendo. Se eu não tiver uma escuta ativa, uma escuta atenta, eu não consigo compreender o que a pessoa está falando. Então isso, ao invés de se tornar uma coisa boa, uma virtude, acaba se tornando um vício, porque eu não sei ouvir, quando eu não sei parar para ouvir. E eu não sabia fazer isso. Para mim, quando a pessoa... Às vezes eu ficava observando assim, a pessoa está falando, está falando, está falando, está falando, está falando. Quando ela dá meio que uma brecha, eu já entro falando. E isso é completamente errado, é deselegante. Às vezes você está conversando com a pessoa dá um tempo, você pode parar e esperar. Isso também faz parte de um diálogo. Só que eu percebi que isso estava me gerando vícios. E aí você, todas as vezes que eu ouvi alguém mencionando algo do tipo, principalmente as pessoas próximas a mim, eu achava aquilo desagradável, porque quando você ouve alguma coisa que em você é defeituoso, que as pessoas estão observando e falam para você, isso é desagradável. Só que como que eu consigo desenvolver, por exemplo, uma virtude? Como que eu consigo desenvolver uma potencialidade, algo de bom, um bom hábito em mim? Eu preciso identificar aquilo que não está sendo bom. O vício é algo ruim. O hábito, a virtude, é algo bom. Aquilo que você pega e transforma em algo bom. Hoje eu consigo me posicionar diante dessa câmera aqui e conversar com você, da mesma maneira que eu consigo me posicionar diante de um público de 30 pessoas, de 40 pessoas, de 1000 pessoas, de 1 milhão de pessoas. Eu fui desenvolvendo isso, mas eu não fico falando o dia inteiro e toda hora. Eu tiro um momento do meu dia para poder gerar um conteúdo aqui. E falo aqui 20 minutos, 30 minutos, deixar eu falar até 1 hora. Essa semana, no sábado passado, eu fui dar uma palestra para pessoas que exercem um ministério de música. E era para falar de unidade. Eu falei 1 hora e meia só sobre um tema chamado unidade. Ou seja, desenvolvi através de algumas referências e ali eu consegui desenrolar bem o assunto e as pessoas compreenderam o que eu estava falando. E é nisso que eu vou percebendo que hoje isso para mim é uma virtude. Por quê? Porque eu consigo utilizar em momentos oportunos, em momentos propícios. Não tem que ficar falando sozinho, ficar falando, ou então diante das pessoas ficar arrumando assunto, falando. Tem hora que é bom você ficar quieto. Tem hora que é bom você ficar quieto. Só que para você achar esse meio termo aí de, poxa, a hora que tem que falar, a hora não tem, isso é uma virtude. E
eu trago esse assunto aqui para você porque, lendo esse livro aqui, eu achei muito legal. A Conquista das Virtudes é de um padre, Francisco Fausto. Ele faleceu esse ano, ele é da Opus Dei. E ele fala assim, ó, sobre máscaras de virtudes. Aí ele começa esse capítulo 6 aqui falando sobre... ele fala assim, falemos mais dos defeitos. É importante, é como se ele estivesse falando assim, é importante você falar dos seus defeitos. É importante você identificar os seus defeitos para que você consiga desenvolver as suas virtudes. Ele diz assim no livro, é desagradável como entrar num túnel, mas é necessário para podermos sair depois ao ar livre das virtudes. Entrar num túnel, no túnel das nossas dificuldades, entrar no túnel daquilo que é desagradável em nós, é necessário. É necessário para depois nós respirarmos o ar livre das virtudes. Mas a virtude precede os defeitos. Eu desenvolvo virtudes à medida em que eu entendo que tenho defeitos. Aonde que entra aí, por exemplo, o ser maduro? Eu vou desenvolver virtudes. Não, ninguém desenvolve virtudes no momento de prazer. Ninguém desenvolve virtudes no momento de gozo. Ninguém desenvolve virtudes quando está com vontade. Eu, por exemplo, me alimentar bem, não comer besteira, para mim é uma virtude. Por quê? Porque se eu gosto ou não, se eu estou com vontade ou não, eu sei que aquilo é importante como um homem adulto e maduro. Eu, por exemplo, é muito difícil eu ficar comendo besteira, é muito difícil eu ficar beliscando. Isso me torna melhor ou pior do que alguém? Não, mas eu sei que isso é importante para minha saúde. Eu faço a primeira refeição, café da manhã, faço a refeição do almoço, faço a refeição da janta. Entre essas refeições, eu incluo coisas saudáveis. Ah, então você nunca come besteira? Como. Mas as besteiras não são hábitos. E é raro, é muito raro, ao longo do meu dia, eu colocar coisas que não são saudáveis na minha boca. Mas isso me traz a possibilidade de desenvolver virtudes, desenvolver temperança, desenvolver autodomínio. Se eu o tempo todo coloco nos meus lábios, na minha boca, coisas que não são saudáveis, e imagina só, um adulto que sempre fala assim, eu tomo Nescau até hoje porque minha mãe sempre me deu Nescau. Pô, deixa eu te falar, minha mãe sempre me deu Nescau, cara. Sempre me deu Nescau. Eu tomei Nescau muitos anos da minha vida. Só que hoje eu não tomo mais Nescau. Eu não tomo mais Nescau. Por quê? Primeiro, ao tomar Nescau como adulto, eu tenho a inclinação de estar querendo resgatar a minha vida infantil. Ao tomar Nescau como adulto, eu posso querer estar revivendo inconscientemente, sem pensar, eu posso estar querendo reviver coisas de criança. Cabe a mim, por exemplo, ficar tomando uma coisa muito doce para minha saúde? Poxa, caramba, o que isso aqui vai me ajudar? Que isso? Eu utilizo isso aqui como um pré-treino, eu utilizo isso aqui para me dar energia para poder treinar. Isso aqui para mim, usar de maneira estratégica. Agora, aquele vício de criança, de infância, eu quero Nescau porque é docinho, eu quero Nescau. Tudo que você procura que é saudável, tudo que você procura que é imediato, que você quer sentir um gostinho, que você quer sentir aquilo docinho, pode ter certeza que você está viciado. O doce, ele vicia, nós sabemos disso. Não, eu não sou nutricionista, eu vou ficar dando papo de nutricionista, mas o doce vicia. É fato isso. E se você está viciado em doce, você vai procurar sempre algo doce ao paladar. Você vai sempre procurar colocar coisas para que te dê prazer imediato. Agora,
No prazer imediato, você não desenvolve virtudes, muito pelo contrário. Você desenvolve vícios e se torna uma pessoa um pouco mais defeituosa. E defeituosa aqui, quando eu falo para você a palavra defeito, o Francisco Faus, o padre Francisco Faus, ele diz assim, muito claramente, nos diz o dicionário que a palavra defeito tanto pode significar deficiência, portanto limitação física ou psíquica, como imperfeição moral ou vício. A palavra defeito, ela pode significar uma deficiência. E eu achei interessante aqui porque ele coloca, entre aspas, assim, portanto, limitação física ou psíquica. O que uma coisa, por exemplo, gostosa ao paladar gera em nós? Uma satisfação psíquica. O nosso cérebro gosta, o nosso corpo gosta. Eu tô desenvolvendo o meu paladar, por exemplo, ou melhor, eu estou educando o meu paladar a se habituar a coisas imediatas, a coisas gostosas, a coisas viciantes. Se eu coloco coisas no meu paladar que são viciantes, o meu cérebro ele vai entender isso e eu vou aprimorando conforme eu vou dando coisas imediatas para o meu corpo. Isso é assim que eu desenvolvo vícios. Agora, esses vícios, eles mascaram as virtudes em nós. Às vezes nós temos essa possibilidade, nós temos essa inclinação de desenvolvermos máscaras de virtudes por conta dos vícios. Por isso a importância de você fazer revisão de vida. Por isso a importância de você fazer revisão de vida, por exemplo, quanto à sua saúde. Fazer revisão de vida quanto à sua alimentação. Fazer revisão de vida quanto aos seus relacionamentos. Fazer revisão de vida quanto aos seus pensamentos, sobre as suas leituras, quanto às músicas que você ouve, quanto às palavras que você fala, quanto aos livros que você lê. Essa revisão de vida quanto às suas amizades. Essa revisão de vida, e não tem nada a ver com as pessoas, é algo pessoal, você desenvolvendo isso, você vai começar a perceber se você está uma pessoa mais viciada em defeitos, em fazer coisas que geram limitação física ou psíquica, ou algum tipo de imperfeição moral ou algum vício, ou se você está lutando contra essa natureza que está inclinada aos vícios. Aí entra as virtudes. Ninguém desenvolve virtudes sem esforço. O desenvolvimento das virtudes, ele acontece a partir do esforço. Quanto mais eu me aplico em fazer coisas que eu não gosto, mais virtudes eu vou desenvolvendo. Esse segundo sentido é o que agora nos interessa. Os nossos defeitos no campo moral ou são imperfeições, isto é, virtudes falhas, insuficientes, ou então são vícios, ou seja, hábitos contrários às virtudes, como por exemplo o vício da gula, é o hábito contrário à virtude da temperança. Se nós formos colocar assim, dois times, a gula é um time, a temperança é outro. Por quê? Porque são opostos, são oponentes. A gula é contrário, o hábito a pessoa que tem gula, que ela não consegue ter controle sobre a sua boca, controle sobre o que ela come, ela é viciada em comer. A pessoa que vive assim é viciada em comer. Agora, o contrário disso é a temperança, a têmpera. A pessoa, imagina só, se você senta à mesa para comer, você entendendo que você é uma pessoa que precisa estar no desenvolver da sua maturidade, no desenvolver da sua vida. Talvez você seja um pai, uma mãe como eu, que o tempo todo os nossos filhos estão nos olhando e querendo copiar o que nós fazemos.
O tempo todo, pode ter certeza. O tempo todo seu filho, se você é pai, se você é mãe, o tempo todo seu filho está te olhando como o meu filho. Há pouco tempo, por exemplo, eles estavam vendo alguma coisa na televisão e eu sentei à mesa para poder comer. Eu fui e olhei para a televisão, e aqui em casa a gente não faz refeição com televisão ligada. Isso que eu tô ali comendo, eu olhei assim pra tela, aí o meu filho do meio falou assim: papai, você falou que não é pra gente comer olhando pra televisão. Então, o tempo todo, eles estão observando o que a gente fala, se a gente de fato faz o que a gente fala, e isso vai desenvolvendo neles aquilo que a gente espera, que são virtudes. Ou seja, tudo aquilo que eu estou desenvolvendo em mim, eu estou também transmitindo para os meus filhos. Se eu sou um homem guloso, que como desenfreadamente, que mastigo rápido, que não sei me controlar diante de um alimento, eu estou transferindo isso para o meu filho. Agora, se eu sento à mesa, como com calma, mastigo a comida. Não sou aquele tipo de pessoa que, por exemplo, a pessoa às vezes está comendo e está bebendo. Está comendo e está no celular. Está comendo e tá conversando de boca cheia. É um vício isso. Você precisa sentar à mesa, por exemplo, e desenvolver a virtude da temperança. Ou seja, você vai dar a garfada. Ah, mas no mundo de hoje, mas no dia de hoje. Cara, se você não fizer isso no dia de hoje, às vezes tem gente que não faz isso nem final de semana. Eu sei que durante a semana é um pouco mais corrido, mas às vezes a pessoa nem no final de semana consegue fazer isso. Ou seja, não tem nada a ver com o dia, não tem nada a ver com o final de semana, não tem nada a ver com férias, não tem nada a ver com isso. A pessoa está habituada ao vício, a ter hábitos, a ter comportamentos viciantes, comportamentos desordenados. Isso demonstra uma certa imaturidade, uma certa infantilidade. Por quê? Quem tem descontrole geralmente é criança. Se você ou eu, nós desenvolvemos algum descontrole, e eu não vou dizer para você que nós somos controlados em tudo, mas ao percebermos um descontrole, nós precisamos buscar essa temperança, porque isso pode estar se originando da gula. Isso pode estar se originando do comer desenfreadamente. Se eu não controlo o meu comer, aquilo que entra pelos meus lábios, eu não vou ter possibilidade de controlar o meu corpo. Eu não vou ter tempero, eu não vou ter temperança, eu não vou saber equilibrar as coisas dentro de mim. Eu não vou saber o momento certo de ser enérgico, nem o momento certo de ser calmo. Eu não vou saber o momento certo de como fazer o que precisa e quando não fazer o que não precisa. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre mim. Por quê? Porque a gula me controla. Eu vou dizer para você, isso é muito desafiador. E eu não vou dizer para você que você vai conseguir isso de uma hora para outra, mas qual passo pequeno que você pode dar para que isso aconteça? Imagine só, se você começa a treinar isso, né? O que eu estou fazendo com você? Eu estou te ajudando a refletir como eu reflito na minha vida. Para quê? Para treinar. Para ir estimulando o meu corpo, estimulando o meu cérebro, estimulando o meu autocontrole. Não é a primeira vez que tratamos nessas páginas de imperfeições, vícios, enganos da consciência. Ou seja, o vício engana nossa consciência, mascara nossa consciência. Mas será útil aprofundarmos um pouco mais no assunto para perceber a urgente necessidade que todos nós temos de nos livrarmos de enganos, de auto-enganos que nos paralisam. O vício nos paralisam. Os vícios geram em nós auto-enganos. Nós vamos nos enganando a partir de vícios. E isso tira de nós a capacidade de amadurecermos com as virtudes. Sempre para pensar. As crianças, elas gostam de fazer o que é prazeroso. Os adultos precisam fazer aquilo que precisa ser feito. E para fazer aquilo que precisa ser feito, não vai ter esse prazer. Imagina, você ao acordar e tem que trabalhar, ao acordar
tem que trabalhar, sair do trabalho, você tem que fazer compra. Hoje, por exemplo, eu saí daqui para fazer uma compra. Eu fui à missa, aí minha esposa falou assim: compra, faz as compras. Eu faço compras semanalmente, né? Às vezes acaba uma coisa ou outra. E cara, vou te falar, isso não é prazeroso. Isso não é prazeroso. Você entrar no supermercado, tá lá, a fila, e chega lá, tem uma coisa ou outra. Quantas vezes, às vezes eu tô na fila já hoje, por exemplo, eu tava na fila. Coloquei as coisas tudo no carrinho. Quando eu cheguei na fila para poder pagar, minha esposa me mandou uma mensagem: amor, tem que comprar isso a mais. Aí eu tenho que sair da fila e voltar. Aí você fala assim: ai, dá vontade de reclamar, por que não sei o que? Ela tá vendo? Ela tá vendo onde eu tô? Não, ela não tá me vendo. Então sou eu que tenho que ter controle sobre mim e saber que aquilo precisa ser comprado. E ali eu desenvolvo a temperança, ali eu desenvolvo a paciência, ali eu desenvolvo. Tá tudo bem, paciência, é o que tem para aquele momento. Se eu pego esses momentos pequenos e começo a entender, a refletir, a me avaliar para poder melhorar a minha vida, ou seja, para me tornar um homem mais virtuoso, cada detalhe da minha existência, cada momento de dificuldade, para mim vai ser um trampolim para que eu não procure as facilidades, não procure os vícios, mas procure as virtudes. Procure viver na verdade das virtudes e não na máscara dos vícios. Eu acho que dá para ser o tema a capa desse vídeo. Procure como procurar, como entender, como, sei lá, vou tentar elaborar aqui, mas como entender a verdade, como viver as verdades das virtudes e se isentar das máscaras dos vícios. Sabe? Que nós consigamos, pelo menos, nos autoavaliar, avaliar os nossos defeitos, para que a gente não fique se auto-enganando. Para que isso nos torne pessoas mais equilibradas, eu não digo nem só equilíbrio, mas a questão de você ter domínio sobre si. De nós termos domínio sobre nós mesmos, através das virtudes, e não nos deixarmos conduzir pelos vícios. Cada falso juízo sobre as nossas qualidades morais e as nossas responsabilidades é como uma rede ou uma teia de aranha que nos envolve e imobiliza. Ou seja, se nós temos falsos juízos sobre nossas qualidades morais e as nossas responsabilidades, a gente vai se envolvendo e se imobilizando, a gente vai paralisando, porque nós não fazemos o juízo certo das nossas qualidades. O mau juízo das nossas qualidades pode levar a gente a vícios que a gente vai se envolvendo e se amarrando e a vida vai ficando travada. Preste atenção, o que ele disse lá no início. É desagradável, mas é necessário. É desagradável olhar para os defeitos, mas é necessário. É através dos defeitos que você vai alcançar as virtudes. Olhar para os defeitos, perceber que aquilo não está sendo legal, não paralisar neles, mas pegá-los e transformá-los em virtudes. Usá-los como trampolim para alcançar as virtudes. Um grande abraço para você. Espero que esse vídeo possa lhe ser útil e contribuir com a sua vida. Nos vemos. Deixa eu botar aqui para poder desligar, né? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.